Fala para a pessoa que está do seu lado, se você a conhece e fica confortável, diz assim para ela: você será escutado. Você sabe que uma das maiores necessidades do ser humano é ser escutado? Um dos anseios mais profundos do coração do ser humano e do homem é ser escutado. Se a pessoa, mesmo que ela não tenha uma mensagem, ela quer pelo menos falar dos problemas dela, mas todo mundo de alguma forma quer ser escutado. Porque é uma necessidade do ser humano. Nem todo mundo fala, então muita gente guarda o que precisaria ser falado. Isso gera problemas emocionais, acúmulos emocionais. Tem gente que fala, mas ninguém escuta. Por quê? Não conquistou ainda a autoridade ou a audiência para falar e ser escutado. Nós temos vários tipos de problemas e necessidades. Necessidade de falar todo mundo tem. Por isso que quem prospera um pouco financeiramente e não está tão bem na alma, paga um terapeuta para ficar escutando. Tem gente que tem amigos suficientes para ficar falando o tempo todo, 3, 4 horas contando um problema. Mas cada um tem suas necessidades, tanto de falar quanto de ser escutado. Por muitos anos, o nosso meio foi massacrado com uma teologia que a gente conhece como teologia da prosperidade. Mas não é porque pregaram algo que é mentira há muito tempo, que parecia com a verdade, mas não era, que a gente vai cancelar a verdade. A prosperidade é algo de Deus. É que a forma como nos últimos anos algumas pessoas vieram ensinando, do tipo, barganha com Deus. Se você der 1.000, Deus vai te dar 100. Se você não der, Deus vai te condenar. O nome disso, no conceito atual teológico, é teologia da prosperidade. Ou seja, eu dou alguma coisa para Deus dar de volta, ou eu dou porque eu estou com muito de Deus tirar algo de mim. Não é assim biblicamente. Não é assim que funciona. Mas, por causa dessa ferida que ficou no nosso coração contra a prosperidade, riqueza, dinheiro ou qualquer assunto ligado a isso, a gente também parou de ensinar algo que é bíblico. E pelo menos nas minhas pregações aqui na Conferência de Destino, todas baseadas no novo livro Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, eu vou te ensinar de forma bíblica o que é riqueza, por que tê-la, como usá-la e como não perder o mais importante, que é a tua alma. Porque dinheiro não tem alma, pessoas sim. Dinheiro não tem sentimentos, pessoas sim. E para a gente viver um ano extraordinário, a gente vem aqui falando, eu venho receber o extraordinário. Você vai precisar do Espírito Santo? Claro. Você vai precisar de ação divina? Claro. Você vai precisar do poder de Deus? Claro. Mas não dá para viver uma vida extraordinária devendo todo mundo. Não conseguindo colocar seu filho numa boa escola, não sabendo o que vai comer amanhã, encontrando dificuldade para tudo. Ou seja, dificuldades que não precisariam existir se você tivesse prosperado financeiramente. A primeira pergunta que eu quero fazer aqui: quem tem percebido espiritualmente que está chegando o tempo de você prosperar financeiramente? Levanta a mão. Então prepara seu coração, porque eu tenho uma palavra para você. Repete novamente para uma pessoa do seu lado: você será escutado. Abre comigo a Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, versículo 13. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada. Eclesiastes 9, 13. Diz assim: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim muito grande. Houve uma pequena cidade que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que
a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Presta atenção, porque isso não é uma opinião minha. Isso são palavras de Salomão. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Por exemplo, se a voz do pobre fosse escutada, a gente teria menos injustiças sociais, porque o pobre está pedindo e alguém ia dar. Sim ou não? Mas a verdade é que as pessoas não escutam qualquer um. Você tem que ter algumas características, alguns resultados, alguma relevância para as pessoas pararem e te escutarem. E quando eu digo escutar, não é só ouvir a tua voz, é entrar no coração e levar a sério o que você falou. Então, se eu fizer uma pergunta simples, qual é o interesse de Deus em te dar acesso a riquezas? Se o mundo é passageiro, se a gente só fica nessa terra 70, 80 anos, e a eternidade é o que importa, sim ou não? Sim, o que importa é a eternidade. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança está nessa terra, nós somos mais miseráveis dos homens. Nossa esperança está toda na eternidade. Então por que, se Deus é eterno, Ele está no céu, e o céu é o nosso destino, Ele tem interesse que a gente tenha acesso a alguma riqueza aqui na terra, independentemente do nível, da quantidade de riqueza? Porque tem muita gente, se estiver ganhando 10 mil por mês, está maravilhoso, e se considera até um homem rico, uma mulher rica. E tem gente que se ganhar 1 milhão por mês está endividado por causa do tamanho dos projetos que tem. Então não estou falando de níveis de riqueza, mas qualquer acesso à riqueza. No primeiro capítulo do livro Ganha o Mundo, eu falo sobre os níveis que tem de riqueza. E eu te ensino a como você se identificar nesses níveis. E saber se você está satisfeito, ou seja, é para isso que Deus me chamou, ou se tem algo mais para você conquistar na sua vida. Que aí vai depender de 3 coisas que eu te explico no livro. Mas independentemente do nível de riqueza que você foi chamado, ou tem capacidade e mentalidade para alcançar, de uma coisa eu sei: as pessoas só escutam quem tem resultado. Então por que Deus tem interesse em te dar acesso a riquezas? Repete comigo: para que eu tenha uma voz. Provérbios 4:7 diz assim: a sabedoria, Salomão, mesmo Salomão de Eclesiastes falando em Provérbios, a sabedoria é a coisa principal. Está lá em Provérbios capítulo 4, versículo 7. De tudo que você pode comprar, Salomão, compra a sabedoria. Davi ensinou para ele. Sabedoria é a coisa principal. Aí em Eclesiastes 9, diz que tinha um homem que tinha sabedoria. Ou seja, ele levou as palavras do rei a sério, buscou sabedoria. É fácil receber sabedoria? Não. Exige tempo, é um dom divino. Exige muita experiência, leitura, exige convivência com os sábios. A Bíblia diz em Provérbios: conviva com o sábio e sábio você vai se tornar. Mas se tornar uma pessoa sábia leva tempo, é uma prova muito grande. E a Bíblia diz que esse homem sábio, de uma pequena cidade, tinha sabedoria para resolver o problema. E resolveu, sim ou não? Ou seja, quem tem sabedoria vai resolver problemas. Está aqui na Bíblia, assim, ó. Porém, o homem sábio, versículo 15, livrou a cidade pela sua sabedoria. Ou seja, a sabedoria deu certo ou não? Sim ou não? Sim! Qual foi o problema então? O problema é que ninguém se lembrou dele e nem escutou mais aquele homem por causa da sua pobreza. Então, eu preciso te ensinar algo. Você pega a história da humanidade e para prestar atenção nas pessoas que foram escutadas, ou seja, que fizeram diferença em suas gerações. Uma das 3 coisas ela tinha. Eu te ensino isso no livro: ou dinheiro, ou poder, algum tipo de poder, ou influência. Martin Luther King Jr., que revolucionou a causa social, principalmente de igualdade racial nos Estados Unidos, na década de 60, talvez não fosse multimilionário, mas ele tinha poder para falar com o presidente dos Estados Unidos e influência para botar 300 mil pessoas para escutar que ele tinha um sonho. No famoso discurso A Have a Dream, tinha 300 mil americanos, brancos e negros, reunidos na praça em Washington DC, escutando ele. Ou seja, um dos 3 você vai ter que ter para que as pessoas te escutem: ou dinheiro, repete comigo, dinheiro, ou poder, ou influência.
E esse poder aqui não necessariamente é ter uma caneta que faz você assinar um documento e todo mundo tem que fazer o que você assinou. Mas pode ser um poder tipo do apóstolo Paulo, de curar enfermos, de profetizar e acontecer. Pode ser um poder sobrenatural, as pessoas também escutam. Mas talvez você não tenha um chamado divino para ser um milagreiro, levantar morto ou passar tua sombra, passar e curar pessoas, ou como tantas outras coisas desse nível de poder aconteceram com os apóstolos. Então provavelmente você só vai ser escutado se tiver algum resultado. Para quem está anotando, eu só serei escutado se eu tiver resultado. Só serei escutado se eu tiver resultado. Você pode até ficar me estranhando essa mensagem, mas na vida real é assim. Para uma pessoa subir numa conferência dessa e pregar para 15 mil pessoas, ela tem que ter algum resultado. Uma pessoa ser conselheiro de empresa, eu quero ser treinador de empresas. Tem que ter resultado. Você faturou quanto? Você fez faculdade? Qual resultado você tem? A realidade, você pode sonhar com o mundo ideal. O mundo ideal é que todo mundo é igual. O mundo ideal é que todo mundo tem os mesmos direitos.Esse é o mundo ideal. O mundo real só fala e é escutado quem tem resultado. Está na Bíblia, não é coisa da minha cabeça. Eclesiastes 9, de 13 a 16. Porque o acesso a algum tipo de riqueza, seja através da influência, do poder ou do dinheiro, te dá uma voz. Qual o problema de Deus te dar uma voz? Porque agora você precisa ter uma mensagem. Se você não carrega uma mensagem agora, dificilmente Deus te dará uma voz. Vou repetir. Se você não carrega uma mensagem agora, Tiago, eu sou um assalariado. Tiago, eu não tenho influência nenhuma na internet. Tiago, eu falo, ninguém me escuta ainda porque eu não tenho nenhum resultado. Que bom. Agora é a hora de você ir criando uma mensagem dentro de você. Suas vergonhas do passado, suas dores do passado, podem ser o testemunho que você vai contar. Eu já levantei muita gente porque eu contei o testemunho da minha quebra. Ontem alguém me parou no elevador no hotel e falou assim: Tiago, eu estou aqui na conferência de China, eu não lembro o nome do estado dele, porque eu escutei o testemunho da tua quebra, eu passei pela mesma coisa, Deus também me levantou e hoje eu vim para a conferência de China. Ou seja, o que era uma vergonha para mim, hoje vira um testemunho que conecta pessoas. Quem está entendendo? Então, enquanto eu estava quebrado, Deus estava criando em mim uma mensagem. Enquanto eu não estava bem, Deus estava trabalhando dentro de mim uma mensagem. Quando o meu casamento não andava bem, quando minha vida financeira não andava bem, quando minha vida espiritual estava abalada, Deus estava criando dentro de mim uma mensagem. Porque se um dia eu tivesse uma voz, eu teria que ter algo para entregar. Deus não dá voz para quem não tem mensagem. Deus não dá voz para quem não tem mensagem. Por exemplo, se você quiser correr só atrás de riqueza, sem uma mensagem primeiro. Provérbios 17, 16 diz assim: de que serve o dinheiro na mão do tolo, visto que ele não vai comprar sabedoria? Provérbios 17, 16. Do que serve o dinheiro na mão do insensato, do tolo, visto que ele não vai usar isso para comprar sabedoria? Ou seja, não serve de nada. Ele vai gastar nos prazeres da carne, ele vai gastar nos prazeres da vida e não vai comprar o que realmente importa. Mas se primeiro você tiver uma sabedoria, se primeiro você criar uma mensagem, quando Deus te prosperar, você vai ter potencial para entregar. As pessoas fantasiam muito na cabeça e acha que tudo cai do céu. Para fazer uma conferência desse tamanho aqui, gasta-se milhões e milhões e milhões de reais. Não fantasia na sua cabeça que cai do céu, que é de graça. É um ano de organização. São 8 meses de jejum e oração. É muito trabalho, é muita logística. Custos exorbitantes. Você acha que esse LED aqui caiu do céu, que esse som aqui cai do céu? Não. Então, onde não tem riqueza, não tem motivo para ajuntamento e entrega de mensagem.
Porque onde tem pobreza, a gente só faz uma coisa: estender a mão. Onde tem pobreza, quem que já participou de algum projeto social e ajudou muita gente pobre? Eu faço isso sempre. Só 3 pessoas, quem já ajudou os pobres? Ok. Deixa eu te dar uma notícia. Quando você vai lá ajudar os mais pobres, você vai fazer o quê? Falar da palestra de inteligência emocional para eles? Vai ensinar cálculos financeiros para eles? O que você vai fazer com o pobre? Explica para mim. O que a Bíblia diz: socorrê-los. Salmo 41, abre comigo. Vou ler uma recompensa só que vem na minha cabeça agora aqui. Só uma recompensa para você que vai prosperar e, além de entregar uma mensagem, vai ajudar os pobres. Só uma, você cai para trás. Salmo 41, vamos ler do 1 ao 3, diz assim: bem-aventurado o que acode ao necessitado, em outras versões, ao pobre. O Senhor o livra no dia mau. O Senhor o protege e preserva-lhe a vida, e o faz feliz na terra. Ele não entrega a vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade e da doença lhe afofas a cama. Em outras versões, te levanta da cama. Olha quantas promessas tem para quem se interessa e ajuda os pobres. Só tem um problema, porque para você ajudar o pobre, você tem que ter recurso. 2 pobres se ajudando é difícil. É dividir comida para 2. Eu te dou vários motivos bíblicos nessa manhã para Deus te dar acesso à riqueza. Número 1, porque Ele vai te dar uma voz. Mas para Deus te dar uma voz, você tem que carregar uma mensagem. Segundo, Ele vai te prosperar, Ele quer te prosperar. E durante as mensagens da Conferência de China eu vou te preparar para isso, biblicamente, não do que eu acho. Porque tem gente que vai precisar de você. Tem gente que vai precisar da sua generosidade para sobreviver, porque a Bíblia diz que os pobres, Jesus falou, os pobres sempre tereis convosco, ou seja, a pobreza nunca vai acabar. A única coisa que a gente pode fazer é socorrer quem não tem como fazer sozinho. Nós já ajudamos e ajuda até hoje, a Casa de Destino tem muitos projetos sociais fortes, e a gente ajuda famílias que não têm a mínima condição. Você fala assim, não, mas o pai não tem como trabalhar. Não tem problema, ele tem um déficit mental. A mãe tem um outro problema sério, físico. Não tem como eles se virarem sozinhos. Se alguém não socorrer, eles nunca vão sobreviver. 7 filhos. Então, quando Deus nos prospera, a primeira coisa que Ele quer nos dar é uma voz. A segunda coisa é que a gente tem uma lista de prioridades de ajuda. Anota aí, porque tudo que eu vou falar está na Bíblia. As primeiras pessoas que você vai ajudar, quando Deus te prosperar, quem acredita que Deus vai te prosperar? Não vai cair do céu, tá? A Bíblia diz que Ele te dá o poder de adquirir riquezas. Não diz que Ele te dá riqueza. Ele te dá o poder. Se você não usar o poder, não faz. A ordem financeira bíblica de ajuda está lá, primeiro em 1 de Timóteo 5,8, que diz que aquele que não cuida da sua própria família negou a fé e é pior do que o infiel. Tiago, comecei a prosperar. Quem é a primeira pessoa que eu tenho que ajudar? Tua família. Esposa, esposo e filhos. Meus filhos estão bem? Estão estudando bem? Estão comendo bem? Eu estou lendo a Bíblia para você, não estou falando o que eu acho não, tá? É o que está escrito. Minha família está bem? Porque se eu não ajudo primeiro a minha família, estou lendo para você a Bíblia, 1 Timóteo 5,8. Eu sou pior do que o infiel e neguei a fé. Então primeiro a minha família. Olha como é que Deus é perfeito. Não está mandando você tirar de você e dar para alguém não. Primeiro cuidou da sua família. Cuidou da sua família, Tiago? Cuidei. Sua família está bem? Tá. Estão dormindo bem? Então. Estão com um carro confortável? Tá tudo certo? Tá. Vamos para a segunda ordem então. Gálatas 6,10. Façam bem a todos. Gálatas 6,10. Façam bem a todos. Apóstolo Paulo, tanto em Timóteo quanto em Gálatas, falando. Mas principalmente aos domésticos da fé. Está na Bíblia. Depois que eu ajudei minha família, eu vou começar a ficar atento nas pessoas que têm a mesma fé do que eu
e eu, por causa de um conselho, de uma indicação numa empresa, de um ato generoso, alguma coisa, eu posso fazê-los prosperar. Então, ao invés de sair distribuindo minha generosidade por aí, seja financeira ou uma influência para indicar em alguma coisa, para provocar um negócio que 2 pessoas vão se dar muito bem por causa disso, eu vou primeiro, depois da minha família, mirar nos domésticos as pessoas que compartilham da mesma fé que eu. E terceiro, na ordem bíblica, é o pobre, o órfão e a viúva. Então, se você seguir o que está escrito, não o que eu estou falando, mas o que está escrito, você está dando motivos para Deus colocar a mão sobre você e te abençoar. Quem vai fazer o dinheiro, Deus ou você? Ai, meu Deus. Quem vai fazer o dinheiro, Deus ou você? Não, você. Você. Deus não faz dinheiro para ninguém. Não está na Bíblia isso. Você vai fazer. Você vai ter que trabalhar, empreender, abrir um negócio, aprender a negociar, aprender o que é uma margem, o que é... Você vai ter que aprender. Mas só que se a mão de Deus não está sobre você, o que você mais precisa para fazer dinheiro você não vai ter. Saúde, sabedoria, conexões, destino. Você já parou para pensar, eu falo muito sobre destino nesse livro novo, o poder do destino na tua vida financeira? Como o destino, por exemplo, geograficamente, já te privilegiou? Se você tivesse nascido no interior do Camboja, você teria acesso às informações que tem hoje? Você estaria na conferência Destino? Você teria acesso a um livro que fala sobre riquezas bíblicas? Não, não teria. Então a geografia já te privilegiou. Alguns nasceram com outros privilégios. Acesso a pessoas que já ensinaram como fazer e tal. Mas você, usando o destino a seu favor, você vai muito mais longe do que você imagina. Agora, quando Deus coloca a mão sobre José do Egito, a Bíblia diz que José do Egito, em tudo que fazia, se dava bem porque Deus era com ele. Mas Deus não fazia por ele. Quando o faraó falou, olha, me resolve esse problema aqui, José tinha sabedoria para resolver, sim ou não? Sim. Igual o pobre dessa cidade de Eclesiastes 9. Ele foi lá e resolveu o problema. Olha, o problema é que vai ter 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Vai começar pela fartura. E aí ele, como tinha sabedoria, ele dá a solução. Qual é a solução? Você vai juntar. Enquanto está todo mundo gastando, que é os 7 anos de fartura, enquanto está todo mundo no shopping, porque é os 7 anos de fartura, você vai construir celeiros. A matemática bíblica é diferente. Se o tempo está bom, todo mundo quer curtir, todo mundo quer viajar. Na matemática bíblica, se o tempo está bom, é hora de armazenar. Porque nada que é bom dura para sempre. E José falou, olha, acha um homem, faraó, que possa administrar essas ideias que eu estou te dando. Faraó, quem melhor do que você? E aí quando ele dá esse posicionamento para José, José começa a fazer dinheiro. Porque começa a entrar um tempo de fome e todo mundo precisava comprar o quê? Comida, e só ele tinha para vender. Vai chegar um tempo que Deus vai te dar uma ideia, um projeto que só você vai ter para vender. Em vez de você correr atrás das pessoas, elas vão fazer fila na tua porta. Então presta atenção, o dinheiro não caiu do céu. José teve a ideia, passou 7 anos armazenando e usou a sabedoria para depois vender. E como ele prosperou, ele começou a ser escutado e virou uma voz. Tem muita gente querendo clamar por justiça. Quer clamar por justiça? Tenha uma voz. Tem muita gente querendo clamar por igualdade. Quer clamar por igualdade? Não adianta ficar atacando as pessoas na internet, não. Tenha uma voz. Quer clamar por crescimento financeiro para todo mundo? Ótimo, tenha uma voz. Ou seja, as pessoas, ao invés de ficarem só reclamando, murmurando da vida, dando chute na parede de raiva, precisam conquistar uma voz. E você não vai conquistar uma voz se as pessoas não quiserem te escutar. E pessoas só escutam quem tem resultados.
Eu estou te ensinando só a realidade e o que está escrito. E por que eu estou abrindo a conferência com essa mensagem? Porque eu realmente acredito que está chegando a época do extraordinário na tua vida, na tua família e nos teus negócios. Eu declaro, está chegando o extraordinário para você. Mas calma. Aqui na conferência, Deus vai colocar a mão sobre a tua vida. A pergunta é se você vai fazer a tua parte. Porque tem 3 coisas que dependem só de você. Anote aí, está no livro, vou te dar um spoiler. A primeira coisa é uma parceria entre você e Deus. Destino, anote isso, destino. O destino é dividido em 3 partes. Quando você comprar o seu livro, estude bem essa parte do livro. Nós temos 3 tipos de destino. O destino rígido. O que é o destino rígido, Bruno? Você escolheu a cor da sua pele? Você escolheu onde nasceu? Você escolheu quem foi os seus pais, quem foram os seus pais? Como eles te trataram? Não. Os traumas da infância, alguém escolheu? Eu quero passar um trauma na infância com 3 anos. Alguém escolheu? Não. Então existem coisas que são destinadas e são rígidas. Você, não importa o que você queira ou não queira, não vai mudar. A Bíblia diz, pode o etíope mudar a cor da sua pele? Não dá. Eu não tenho como mudar onde eu nasci, quem foram os meus pais. Meu visual eu posso até dar uma rejuvenescida, mas não posso mudar quem eu sou. Então, com destino rígido, o que você tem que fazer? Não dá para mudar? Não. Então eu vou aprender a lidar com ele. Destino rígido não dá para mudar, então eu vou aprender a lidar com ele. Eu vou usar tudo isso que me aconteceu, que eu não escolhi, a meu favor. Mas tem um segundo tipo de destino, que eu chamo de destino flexível. É uma pequena parte da nossa vida que Deus nos concede escolher. Por exemplo, quem é que escolheu com a pessoa que ia casar? Você que escolheu. Ninguém escolheu por você. Eu estou com medo porque pouca gente levantou a mão. Foi o que? Um casamento arranjado? Seus pais que combinaram? Quem é que escolheu por livre e espontânea vontade a pessoa que ia casar? Ah, que bom. Quem é que escolheu o trabalho que faz hoje, o negócio que tem hoje? Você escolheu. Quem é que escolheu onde mora? Ou quem gostaria de escolher? Tiago, hoje eu não posso escolher porque ainda não tenho condições, porque dinheiro te dá poder de escolha. Dinheiro te dá poder de... Grave isso. Dinheiro, riqueza te dá poder de escolha. Tiago, hoje eu não posso escolher porque eu estou morando onde dá. Mas se eu tivesse poder de escolha, eu mudaria de lugar. Levanta a mão. Olha quanta gente. Então nós temos o destino rígido que eu não posso mudar. Nós temos o destino flexível que depende das minhas escolhas. Então use bem o destino flexível. E nós temos o plano divino. Está lá em Salmos 139. Que quando você estava no ventre da tua mãe, Ele tinha escrito todos os dias da sua vida. Agora, tudo que Deus escreveu para você vai acontecer? Sim ou não? Vou te dar um exemplo então para você entender. Eu tenho 4 filhos. Você acha que eu faço algum plano ruim para eles? A Júlia eu gosto, mas o José tomara que passe por uma dificuldade na adolescência. Você acha que isso existe? Sim ou não? Todos os planos que eu faço para meus 4 filhos são planos de bem, de paz. Não tem nenhum plano mais ou menos. É só pensando que eles vão ser os melhores, que Deus vai usá-los. É um pensamento muito bom. Agora, esses planos que eu faço para os meus filhos vão se cumprir exatamente como eu quero? Sim ou não? Não. Por causa do destino flexível, do poder de escolha. Então, por mais que eu tenha planos de bem e não de mal, de paz e não de guerra, meus planos são maravilhosos para os meus filhos. Se eles não usarem o destino flexível bem, eles vão atrapalhar o terceiro destino, que é o plano divino. Quem pegou isso aqui? Então, quando Deus quer te dar uma voz, quem acredita que Deus vai te dar uma voz nessa conferência? Eu acredito e profetizo, Deus vai te dar uma voz nessa conferência. Então vamos lá.
se Deus quer te dar uma voz, na situação que você está hoje, você precisa criar primeiro o que em você? Uma mensagem. Vamos falar alto. Uma mensagem. Primeira coisa. Se Deus vai me dar uma voz, eu preciso criar em mim uma mensagem. Pode ser o teu testemunho, tua superação, um tema específico que Deus vai te dar experiência para pregar, para falar, para ensinar. Aliás, eu posso ver claramente que Deus nessa conferência vai levantar muitos ministérios. Muita gente que não prega vai começar a pregar. Muita gente que não fala vai começar a falar. Muita gente não vai ter ministério de púlpito, mas vai ser um grande palestrante no Brasil, vai escrever livros e vai impactar a vida de muita gente através do seu trabalho. Prepara teu coração, porque nessa conferência Deus vai te dar uma voz. Então o primeiro passo para ter uma voz é carregar uma mensagem. O segundo passo é você alinhar destino, as 3 formas de destino, para que isso te leve para um nível de riqueza, seja qual for o nível de riqueza, porque quem tem uma riqueza de 10 mil reais, consegue falar com quem ganha um salário, sim ou não? Sim ou não? Sabe quantas pessoas ganham salário no Brasil? A maioria. No primeiro capítulo do livro eu te mostro o percentual das divisões financeiras no mundo, não só no Brasil. Então você nunca pode julgar uma pessoa pela quantidade de dinheiro que ela faz, mas pelo nível de influência que ela tem em quem ainda não faz. Entendeu? Porque se for disputa de quem ganha mais, nunca acaba. A pergunta é, com o que Deus te confiou, você já criou uma autoridade para ter voz sobre quem Deus ainda não confiou? As pessoas que ainda não chegaram onde você está, seja qual for o nível dessa pirâmide de níveis financeiros, elas já te escutam? Ou Deus te deu um mínimo de autoridade que você não está usando? Porque tudo que Deus te dá e você não usa, Ele tira. Se Deus tivesse me dado o dom de falar em público, o dom de reunir pessoas, tudo isso que é dom dele, não é capacidade minha. Se eu não tivesse usado isso para entregar uma mensagem, eu não teria mais do que eu tenho. Então eu usei meu testemunho, minha vergonha, e também minhas experiências com Deus. Eu tive muitas experiências com Deus no passado, e também minhas superações, e também meus aprendizados bíblicos. Eu somei tudo isso e criei uma mensagem dentro de mim. E quando Deus começa a me prosperar, quem aqui me seguia em 2012? Ninguém. Só os meus amigos, verdade. Meus amigos são meus amigos de muitos anos. 2012. Por que em 2012 eu não tinha uma voz? Já tinha amigo que me seguia. Por que você acha? Vamos na prática. Por que você acha que em 2012 eu não tinha uma voz? Primeiro porque eu não tinha uma mensagem ainda. Número 1. Eu lembro de uma pessoa. Eu queria muito pregar num lugar. Eu não era pregador ainda. Foi mais ou menos em 2011. E uma pessoa me impediu de... Apareceu uma oportunidade, uma pessoa me impediu. Não, você não vai pregar hoje não. Eu falei, eu achei que fosse minha oportunidade. Eu fiquei muito tempo chateado com essa pessoa, achando que ela tinha me bloqueado. Hoje eu vejo que Deus não quis. Imagina se tivesse uma mensagem minha na internet, que não dá para pagar mais, o pessoal replica, de o que eu pensava em 2011. Graças a Deus, Deus me livrou. Mas como é que Deus sabe o tempo de fazer as coisas? E você achando que tem alguém te bloqueando. Ninguém bloqueia a mensagem que Deus te entregou. Ninguém! Ninguém bloqueia. Então quando você percebe que agora você tem uma mensagem, você está habilitado para Deus começar a te dar uma voz. Ele vai te dar essa voz através de riqueza, seja influência, seja poder espiritual ou natural. Porque tem gente que às vezes não tem grande poder espiritual, mas tem uma caneta que manda muito. Ou recursos financeiros. E eu vou te explicar durante a conferência hoje como você vai usá-los. O que você vai fazer para que o nome de Deus seja glorificado. Mas o que eu quero que você aprenda nessa primeira mensagem é o seguinte: você terá uma voz.
Você está preparado para isso? Depois que Deus te dá uma voz, não dá para fugir, não dá para fingir que não tem mais. Você sabe quantas vezes no ano eu chego para minha esposa e falo assim: amor, por que a gente inventou um negócio de conferência, hein? O que a gente inventou? Quando chegam as dificuldades, quando chegam os boletos, quando chegam as noites mal dormidas, os ataques espirituais, eu falo assim, para que eu inventei isso, Jesus? Mas depois que Deus te dá uma voz, não dá para fingir que não tem mais. Por isso que a Bíblia diz: cada um carregue a tua cruz e me siga. Depois que eu te entrego, não dá para fingir que não tem mais. Então cuidado com os empolgados que falam: eu quero ter uma voz, eu quero carregar uma mensagem. Quer mesmo? Porque tem um preço a se pagar. Às vezes tudo que eu queria é estar em casa com meus filhos, mas eu tenho que estar viajando entregando uma mensagem. Às vezes o que eu queria é estar viajando descansando, mas eu tenho que estar sentado no computador escrevendo um livro, porque eu tenho uma mensagem. A pergunta é: se Deus te der uma mensagem e amplificar a tua voz, você vai cumprir esse chamado? Você vai levar a sério o que Ele está te entregando? Ou você só quer a parte boa e na hora da dificuldade você vai se acovardar, vai se esconder, vai se trancar no quarto, vai chorar, vai transferir a responsabilidade? A pergunta que Deus está te fazendo nessa manhã é: eu posso te dar uma voz? Eu posso te confiar uma mensagem? Eu posso colocar o destino ao teu favor? O meu nome será glorificado com isso? A tua família será abençoada com isso, ou isso vai destruir a tua família? Os domésticos da fé serão ajudados com essa tua influência? Ou você vai tentar provar que está melhor do que eles? Os pobres, órfãos e viúvas serão socorridos pela tua mão? Ou teus olhos vão se fechar para a realidade? Porque diz o Senhor: eu quero dar uma voz para essa geração. Eu quero dar uma mensagem para essa geração. E esses 2 dias vão ser de treinamento. Porque Deus vai fazer quando você sair daqui. Você vai sair daqui como uma flecha para o alvo. Você vai sair daqui certeiro. Certeira. Então a ordem é simples. Provérbios 4:7 nós citamos: sabedoria é a coisa principal. Começa a buscar sabedoria. Peça a Deus sabedoria nessa conferência. Tiago capítulo 1 versículo 5 nos dá base para isso. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos liberalmente. Peça a Deus: Deus me dá sabedoria nessa conferência. A segunda coisa que você vai pedir durante os momentos de adoração, os momentos de oração, fala: Deus, me mostra onde é que está a mensagem dentro de mim. Qual é a minha mensagem? Eu, Tiago Brunet, não tenho 2 mensagens, eu só tenho uma. Quando eu estou palestrando nas maiores empresas do Brasil, os eventos corporativos, eu faço a mesma coisa que eu estou fazendo hoje aqui pregando para você. Eu só uso palavras diferentes, só não abro a Bíblia, só não uso certas expressões que vão assustar um público que é corporativo. Mas o que eu falo, a mesma coisa, só tem uma mensagem. E a cada vez que eu entrego a mensagem, Deus me dá mais acesso a riquezas, porque tem gente, e é muita gente, que só te escuta se te ver prosperar. Sim ou não? Se alguém aqui já parou um mendigo na rua e pediu um conselho, eu acho que você está precisando de ajuda. Mas se você encontrar uma pessoa que é muito bem sucedida no que faz, você tem a oportunidade de almoçar com ela, você fala: por favor, me ensina aí 2 passos para tal coisa. Sim ou não? Então, apesar de você nunca ter visto aquela pessoa, não saber nem a procedência dela, nem o caráter que ela tem, por causa dos resultados, você quer um conselho. Isso não dá para prometer para todos que você terá acesso a grandes riquezas, não dá para profetizar para todos isso. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você é uma das pessoas que tem grandes chances de acessar níveis de riqueza que você nunca imaginou na sua vida. Por que, Tiago? Por causa da tua geografia, porque você está nessa conferência e milhares de pessoas queriam estar, não conseguiram. Um monte de gente escreveu hoje de manhã: gente, perdi meu voo, meu Deus, meu carro quebrou no caminho, não vou conseguir chegar. Você chegou.
você está recebendo essa palavra, você está recebendo essa revelação, você vai ler o livro Ganha o Mundo Sem Perder Sua Alma. Então você tem grandes chances, porque Deus preparou todo um ambiente para te preparar para um novo nível de riqueza. E esse novo nível de riqueza não é para fazer você falar que tem, é para você cumprir o chamado que Ele te deu e entregar a mensagem que Ele colocou em você. Quem crê nisso, aplauda ao Senhor. Está chegando um tempo. Está chegando a hora de você ser escutado. Fala para quem está do seu lado. Está chegando a hora de você ser escutado. Tiago, eu encerro aqui. Só a pergunta para os muitos espirituais. Uma pergunta para os muitos espirituais. Tiago, então quer dizer que eu só vou ser escutado se eu for rico, se eu tiver acesso à riqueza? Não. Tem outra forma. É você ter um poder espiritual tão grande que você não precisa de R$1 no bolso, mas onde você passa, milagres acontecem. Onde você vai, o Espírito Santo desce. O que você profetiza se cumpre. Você bota a mão no enfermo, ele levanta. Você bota a mão no morto, ele ressuscita. Aí, querido, não precisa de mais nada. Aí eu te garanto, não precisa de mais nada. Apesar que mesmo Paulo, que fazia isso, e Jesus, nosso mestre, também fazia, eram sustentados por pessoas que trabalhavam nos seus negócios para bancar o seu ministério. Então o dinheiro, mesmo para quem tinha muito poder espiritual, nunca parou de entrar. A Bíblia diz que as mulheres de alta posição sustentavam Jesus com seus bens. A Bíblia diz que Lídia vendia púrpura na Grécia Antiga para ajudar o ministério de Paulo. Ou seja, até para quem estava se dedicando somente ao poder espiritual, alguém estava negociando para bancar as contas. Então não seja um alienado, uma expressão que eu explico muito nesse livro, um alienado, uma pessoa que acha que as coisas acontecem por acaso, que não quer saber a origem das coisas, que não entende. Fala com a gente, é que quem está perdido encontra caminho, quem está quebrado começa a multiplicar, quem está ferido entra num processo de cura. Tudo isso vem com a voz de Deus. Então, por mais que seja muito complicado às vezes a gente parar para escutar, a voz de Deus é o que nos direciona, nos cura, nos orienta, nos multiplica, nos prospera. A gente para tanta coisa, a gente para ver série, filme de 2 horas e não para ver ou escutar a voz que nos cura, que nos alimenta. Não é uma questão de tempo. Às vezes tem gente que fala assim: eu não tenho tempo. Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. É que você não entendeu o poder dessa voz, porque se você tivesse entendido, estaria na lista de prioridades. Eu só posso estar de pé hoje aqui falando contigo porque uma das prioridades da minha vida é escutar a voz de Deus, senão eu não teria nenhuma sabedoria para passar. Eu só posso estar com a minha família junta porque eu escuto a voz de Deus, senão eu não teria alcançado a misericórdia divina para ser um homem melhor para minha esposa, um pai melhor para meus filhos. Eu estaria ainda preso em vícios e comportamentos do passado. A voz de Deus, ela nos cura, nos respalda, nos orienta, nos sustenta, nos prospera, nos multiplica. Não tem a ver diretamente com o que eu vou pregar hoje, mas o Espírito Santo, logo nesse início, colocou muito forte no meu coração que se você ainda tem alguma resistência a dar tempo na sua agenda para escutar a voz de Deus, quebre essa resistência hoje, porque é isso que está faltando para a sua vida começar a ter frutos que vão permanecer para sempre. Tua família não será tocada, teus filhos serão protegidos, tua saúde será blindada, tuas finanças serão multiplicadas, tudo que você tocar vai prosperar. Mas isso vem com a voz de Deus, não vem só com a força do nosso trabalho. A força do trabalho é importante, mas é a voz de Deus que direciona para onde nosso braço tem que trabalhar. Não adianta você trabalhar muito na coisa errada porque escutou a voz errada, mas se você colocar o seu braço no trabalho certo, a prosperidade te alcança. E por que a gente cisma de escutar voz errada, conselhos errados? Por que a gente toma tantas decisões
que nos afastam do nosso propósito? Por que a gente age tanto por emoção, por impulso? Todo tipo de impulso: raiva, sexo, angústia, medo. Por que a gente age tanto por impulso e prejudica tanto o nosso futuro? Por quê? A gente já sabe, não precisa ser muito inteligente para entender o resultado, o final de cada coisa que plantamos. Se eu vivo na mentira, se eu vivo no adultério, se eu vivo no engano, no roubo, no jeitinho, é lógico que o fim não tem estatística. Esquece Bíblia, não tem estatística que respalde alguém que faça isso. Toda estatística é negativa para quem faz. Mas por que a gente faz? Porque a gente anda com as pessoas erradas, escuta a voz errada, escuta conselho errado, é motivado por coisas erradas. Por exemplo, impulso. O impulso é humano, mas é errado. Eu não posso viver por impulsos. Senão numa briga de trânsito eu vou sair na mão com alguém ao invés de... opa, desculpa, e seguir meu caminho. Eu vou perder meu dia todo na delegacia por causa de um impulso? Não, eu quero ser um pouco mais inteligente do que isso. Eu quero dominar meus impulsos, dominar meus instintos e viver pelo que eu acredito e não pelo que eu sinto. Se eu viver pelo que eu sinto, eu vou fazer tanta besteira, vou falar tanta besteira. Mas se eu viver pelo que eu acredito, mas para acreditar em alguma coisa eu tenho que abrir meus ouvidos, ou seja, eu tenho que escutar para poder começar a acreditar. O que eu vou te ensinar hoje vai melhorar muito os teus próximos dias. Eu entendo que o brasileiro em geral, aliás, do ser humano, mas eu vou falar do brasileiro porque é o nosso povo que eu entendo um pouco mais. O brasileiro em geral tem um problema sério com interpretação de texto. É um problema do ser humano. Por exemplo, quando a gente vai postar alguma coisa nas nossas redes sociais, como a gente tem muitos seguidores, a gente lê e relê várias vezes. Porque se não tiver muito básico, muito claro, os haters atacam, porque eles vão entender algo totalmente diferente do que eu quis dizer. Não importa o que eu quis dizer, tem que estar muito claro, senão vai ter ataque. Esses dias eu postei falando da importância do pai não sair de casa, porque o pai é provedor, o pai é protetor, o pai dá destino. E um monte de mulher, claro, mãe solteira que foi abandonada pelo covarde do pai dos filhos, escreve assim: mentira, pai não é nada disso, eu que sou, eu que estou dando proteção, eu que estou dando provisão. Eu falei: minha senhora, ninguém está falando que você não faz, eu estou dizendo que a responsabilidade era do pai. Mas por que ela ficou ofendida e atacou? Interpretação de texto. Ela entra e fala o seguinte: que esse cara está dizendo que é o pai que faz? Não, quem faz sou eu. Não. Eu não disse que você não faz. Eu disse que a responsabilidade seria muito mais leve para você se o pai estivesse fazendo. Sim ou não? Claro. Seria muito mais fácil a vida se cada um cumprisse a sua parte. Mas por que a gente não cumpre? Porque nos falta algo que tem a ver com conhecimento, entendimento e a prática disso tudo, que se chama sabedoria. Conhecer, para eu conhecer algo, eu preciso ler, ver, e eu começo a conhecer. Você conheceu fulano? Ah, conheci, eu estava lá na festa, eu vi e apertei a mão dele, pronto. Quando eu vejo, quando eu escuto, eu conheço. Mas o conhecimento, apesar de ser muito importante, é o nível básico que nós vamos estudar hoje. Tem um segundo nível, que é o entendimento. O entendimento, diferente do conhecimento, é quando além de ver, além de escutar, eu experimentei e aí eu entendi. Por exemplo, eu sei, eu posso saber, ou seja, conhecimento, que colocar a mão na tomada dá choque. Mas se um dia eu passar por essa experiência, agora eu não só conheço, agora eu entendo. Eu fico muito mais atento, eu percebo muito mais os perigos quando, além de conhecer, eu entendo aquele conhecimento. O que diferencia o conhecimento do entendimento é a experiência. Agora, eu posso entender um monte de coisa e não praticar. Eu entendo que eu preciso tratar melhor minha esposa. Eu entendo que eu preciso ser mais educado na rua. Eu entendo que eu preciso honrar meus pais. Às vezes nem merecem, mas preciso, porque é um princípio bíblico. Eu entendo que não dá para ficar batendo de frente com as autoridades, eu vou acabar perdendo essa guerra. Eu entendo, só não consigo fazer.
Porque conhecer é uma coisa, entender é outra, e sabedoria é outra coisa diferente. O que é sabedoria? A prática do entendimento. Quando além de entender, eu coloco em prática. Eu só posso me considerar uma pessoa sábia quando eu consigo praticar o que eu entendo. Então não adianta eu entender tudo sobre negócios, mas na minha empresa eu não coloco nada em prática. Eu sei que eu tenho que escalar, eu sei que eu tenho que ter uma margem boa, eu sei que eu tenho que fazer algo com uma recorrência, que o dinheiro comece a entrar, mesmo sem eu estando presente, mas eu sei disso, eu entendo, eu já fui em cursos, eu conheci, depois eu experimentei, mas só não consigo praticar. Então eu tenho entendimento, só não tenho sabedoria, porque a sabedoria é colocar em prática. Sabedoria é colocar em prática. E como eu falei, a gente tem um problema com a interpretação de texto, é por isso que a gente não entende o poder da sabedoria. Porque se nós entendêssemos, quem está aqui, quem está em casa me assistindo, se a gente entendesse o poder da sabedoria, nossa vida mudava para sempre e para muito melhor. Vamos entender um pouquinho de sabedoria. Provérbios capítulo 8. Quero começar com um texto clássico. Vamos falar de interpretação de texto. Provérbios 8, versículo 17, diz assim: eu amo os que me amam. Esse versículo é clássico, muita gente conhece. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem, outras traduções dizem, os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Quem está falando isso? Quem está falando me busca de madrugada, me busca cedo, me busca enquanto se pode achar? A maioria isso falou Deus. A maioria das pessoas fala Deus, mas está errado. É interpretação de texto, não é Deus que está falando aqui. Vou te provar. Vai para o versículo 12. A sabedoria está em primeira pessoa. Quem está ditando o versículo 8 de Provérbios é a sabedoria em primeira pessoa. Por que a gente pega um versículo solto e interpreta do nosso jeito? Porque nós temos problema com interpretação de texto. Uma regra da interpretação de texto é você entender o contexto. Você não pode interpretar algo fora do contexto. Você sempre vai interpretar errado. Quem está entendendo? Aí quando você começa a ler o Provérbios 8 a partir do versículo 12, você pega o seguinte: a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos ou das invenções espirituosas. Cada versão diz uma coisa diferente. Uns dizem conselhos, outros dizem invenções. Versículo 14: meu é o conselho e a perfeita sabedoria. Eu sou o entendimento e eu tenho força. Tudo em primeira pessoa. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Eu amo aqueles que me amam, e aqueles que cedo me buscam, me encontram. Sabedoria falando. Riquezas e honra estão comigo. Quem é que gostaria de ser honrado e prosperado a partir de hoje? Sabe com quem está riqueza e honra? Com a sabedoria. Riqueza e honra está com sabedoria. Só riqueza está com trabalho. Riqueza e honra ao mesmo tempo só com sabedoria. Vou repetir. Só riqueza, só dinheiro está com trabalho. Riqueza e honra, além de prosperar financeiramente, tua família te amar, teus colaboradores te admirarem, o teu bairro te reconhecer como uma pessoa boa. Por onde você passa, você é bem falado. Quando você sai da roda, ninguém está falando mal de você. As pessoas falam: lá vai um cara que mudou minha vida, lá vai uma mulher que mudou minha história. Ou seja, a honra que acompanha a riqueza só é possível com sabedoria. Assim como os bens duráveis e a justiça, tudo isso está com a sabedoria. Meu fruto é melhor do que o ouro, sim, melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é mais forte do que a prata escolhida. Então, se a gente tivesse que investir alguma coisa, não seria em Bitcoin,
não seria em ouro, não seria na renda fixa e nem na bolsa de valores, seria em sabedoria, porque o rendimento da sabedoria vale mais do que qualquer outro investimento financeiro. É o que ela está falando. Por que ela fala ouro e prata? Porque era a forma de falar dinheiro na época de Salomão. Nós estamos falando de 3.000 anos atrás. A época de falar dinheiro naquela época era ouro e prata. E está falando, a sabedoria rende mais, gera mais rendimentos do que qualquer investimento financeiro. E quem está falando isso? A própria sabedoria. Deus permitiu a própria sabedoria usar a mão, os dedos de Salomão, para redigir uma carta em primeira pessoa para a humanidade. Deus dá a oportunidade para o ser humano escutar da boca da própria sabedoria qual é o valor que ela tem, qual é o poder de transformação que ela possui. E continua: eu guio pelo caminho da justiça e pelas veredas do juízo, para que eu faça herdar bens àqueles que me amam, e eu encherei seus tesouros. Ou seja, a sabedoria aqui continua prometendo riqueza, continua prometendo lucro. Olha, eu vou fazer você andar por um caminho de justiça, ou seja, você não vai ter que fazer nada errado. Comigo, você não precisa se meter em falcatrua nenhuma. Você não precisa mentir, não precisa dar jeitinho, não precisa sonegar, não precisa fazer nada. Vai pelo caminho da justiça, pela vereda do juízo, e eu vou te fazer herdar bens, se você me amar. E aí eu vou encher os teus tesouros, ou seja, eu vou encher o teu cofre. Versículo 22 começa a ficar mais profundo ainda. Ela começa agora a revelar não só o que ela pode fazer por você, ela vai começar a revelar quem ela é. Versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Aqui eu vou te dar uma revelação poderosa. Gênesis 1. No princípio, era apenas o Espírito pairando sobre as águas. É o que a Bíblia diz, não é? E Deus disse: haja luz, e houve. E aí quando ele vai criar o homem, ele já fala no plural: façamos. Não é que eu faço. Façamos um homem, a minha imagem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Aí vem Provérbios 8, milênios depois, e diz que a sabedoria estava nessa época. Nessa época do façamos. Fazendo o quê? Calma que ela vai explicar com detalhes aqui o que ela estava fazendo. Só para você entender quem é a sabedoria e o que ela pode fazer na sua vida, para você nunca mais desprezá-la, para a partir de hoje ser prioridade na tua vida. Quando não havia profundidades, eu fui gerada. Quando não havia ainda as fontes de água, antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas, eu fui gerada. Quando Deus ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, eu estava lá com Ele, quando Ele preparou os céus, quando Ele traçou o círculo sobre a face dos abismos, quando Ele estabeleceu as nuvens, quando Ele fortificou as fontes, quando Ele assinalou o mar, o seu decreto para daqui não passar, quando Ele colocou as águas para que não transpassasse o seu mandamento, quando Ele determinou os fundamentos da terra, eu estava com Ele e era como seu arquiteto, criando e me deleitando com Ele diariamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se Deus precisou da sabedoria, Deus precisou da sabedoria para construir a terra, porque a Bíblia diz que a sabedoria determinava o limite do mar, o tamanho dos montes, por que você está construindo sua vida sem ela? Se Deus precisou para construir o mundo, você está construindo o quê sem a sabedoria? Só para eu entender. Quem é você perto de Deus para fazer algo sem a sabedoria? Posso continuar? Porque vai ficar pior. Versículo 33, ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis,
Pois abençoado é o homem que me ouve, sabedoria falando em primeira pessoa, vigiando diariamente aos meus portões. Sabedoria é algo que se busca todo dia. Vigiando, o que é vigiando? Atento, de olho, fica de olho aí, tá vindo alguém, vigia. É atento no nível máximo, é alerta máximo. Olha o que a sabedoria está falando, quer me achar? Fica em alerta máximo nos meus portões, você nunca sabe quando eu vou abrir a porta. Abençoado é o homem que me ouve vigiando diariamente aos meus portões, esperando as ombreiras das minhas portas. Porque o que me encontrar, encontrará vida e obterá o favor do Senhor. Então, se você ficar à espreita da sabedoria, ou seja, uma busca diária, não é fácil encontrá-la, senão qualquer um encontrava. No livro de Jó, capítulo 28, diz que a sabedoria não está disponível na terra dos viventes, logo, é algo espiritual, celestial, então não é fácil de encontrar em qualquer lugar. Você não encontra num evento, você não encontra num curso, você não encontra num livro. Você pode ler sobre ela num livro, você pode experimentar um pouco da sabedoria num curso, mas você só a encontra buscando espiritualmente. E se você estiver à espreita, na porta, vigilante, em alerta máximo, e a encontrar, ela vai te dar duas coisas: vida e favor do Senhor. Nada na tua vida vai morrer ou entrar na UTI. Nem tuas finanças, nem tuas emoções, nem teus sentimentos, nem tua família, nem teus filhos, nem teus sonhos, nem teus projetos, nem nenhum negócio que você tocar. Nada começa a morrer quando a vida te alcançou. Mas ele vai te dar uma segunda coisa que para mim é fantástico: favor do Senhor. O que é isso? Por onde você passa, preferem você. Isso é favor do Senhor. Simpatia divina. Tem 1000 na fila, você é o escolhido. Você não tinha chance nenhuma, não tinha currículo nenhum, teu produto nem era o melhor. Fecham contigo, o contrato vai para tua mão. Favor do Senhor, graça imerecida. Quem encontra sabedoria, encontra vida e encontra favor do Senhor. Ou seja, eu tenho a impressão que tudo que a gente precisa está escondido na sabedoria. A pergunta é porque todo dia a gente não está pagando o preço de encontrá-la. Porque a gente está jogando o nosso tempo fora diariamente e não está na porta da sabedoria batendo: me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Ah, já sei, porque a gente não interpreta o texto direito, a gente nem sabe a importância dela, a gente nem sabe quem ela é de verdade. Por isso a gente acha que sabedoria é ler um livro, a gente sabe que sabedoria é só fazer uma oração. É uma busca diária, incansável, em alerta máximo. Porque quem a encontra, encontra vida, encontra riqueza, bens duráveis, justiça, caminho da retidão, prosperidade, favor do Senhor. Quem encontra sabedoria, encontrou tudo. Quem encontra sabedoria, resolve problema no mesmo dia que surge. Quem tem sabedoria não deixa problema virar gigante. Quem tem sabedoria consegue proteger seu casamento e seus filhos. Quem tem sabedoria bota a mão em R$10 e transforma em 10 milhões. Quem tem sabedoria sabe pedir perdão e sabe fugir de conflitos. Quem não tem, entra em tudo isso ao contrário. Perde dinheiro, entra em guerra, perde a família, briga com os filhos, fala o que não era para falar, é mandado embora do emprego, a oportunidade é grande, mas ele não entra, não tem o favor do Senhor, ninguém quer com ele, ninguém escolhe ele, ninguém quer fazer nada com ele, ninguém quer assinar contrato com ele, porque não tem favor, não tem graça. Quem não tem graça é sem graça, e ninguém anda com sem graça. Mas aquele que pecar contra mim, agora vai ter uma condenação, e é o último versículo de Provérbios 8. Aquele que pecar contra mim arruinará a sua própria alma. O que é a alma? Sentimentos, emoções, intelectos e consciência. Quem peca contra a sabedoria, quem erra contra a sabedoria, arruína sua consciência, seus sentimentos, suas emoções, ou seja, abre porta para depressão, para ansiedade crônica, para insônia, para o ataque de pânico, para o medo. Porque tudo isso está na tua alma. Se você arruinar a tua alma, você vai ter tudo isso ao mesmo tempo. Quem peca contra mim, arruína sua própria alma. E todos aqueles que me odeiam, amam a morte. Quando você vê alguém que odeia ouvir os outros, ama a morte.
Odeio honrar os mais velhos, amo a morte. Eu odeio aprender com quem sabe, amo a morte. Eu odeio resolver problemas, eu gosto de fugir, ama a morte. Porque isso é pecar contra a sabedoria. A sabedoria vai sempre mandar você resolver o problema. Se você quer fugir, você está dizendo, arruína minha alma, porque eu amo a morte. Ou você acha que só fala isso com a boca? Não, você fala isso com as suas atitudes. Atitudes valem mais do que palavras. Você age de uma forma que no mundo espiritual você manda um recado claro. Eu amo a morte, eu quero me arruinar. Por isso que eu estou discutindo com essa pessoa. Por isso que eu não estou perdoando minha esposa. Por isso que eu não estou perdoando meu marido. Por isso que eu estou gritando com meu filho ao invés de disciplinar ou orientar. É por isso que eu estou entrando nessa guerra que nem é minha. É por isso que eu estou gastando esse dinheiro ao invés de multiplicar. Porque eu amo a morte. Porque eu arruinei minha alma. Porque eu luto contra a sabedoria ao invés de estar na porta dela batendo, pedindo para ela entrar em mim. Aí eu quebrei uns anos atrás e entendi que a minha quebra não teve nada a ver com o diabo. A gente adora culpar o diabo. Também não teve nada a ver com Deus. Teve a ver com a minha falta absoluta de sabedoria. A minha tolice, a minha insensatez. Eu tinha tudo, promessa, pastor, pai, tinha tudo. Eu podia ter dado certo naquela época. Mas você pode ter tudo, se não tem sabedoria, está arruinando a sua alma e se apegando à morte. Eu morri financeiramente, eu morri emocionalmente, tive que ir para o hospital em depressão, tive que tomar remédio tarja preta por um tempo, tive que passar por psiquiatria, tive que ser humilhado, tive que ter gente na minha porta me cobrando e me ameaçando de morte para entender que se eu não pagasse o preço de ter a sabedoria, minha vida ia ser um inferno. Por mais que eu tivesse chamado e promessa para viver na eternidade, para viver bem na terra, ia ser um inferno. Porque a sabedoria é quem garante os nossos melhores dias. Não é o nosso dinheiro. Não é um bom emprego. Não é uma mulher bonita. É a sabedoria. Só que a sabedoria é uma conquista espiritual. Não tem universidade que insira a sabedoria em você. A universidade insira conhecimento. No teu estágio, você passa para o nível do entendimento por causa da experiência. Mas só na prática espiritual você tem sabedoria. E aí, desde 2014, que foi quando eu quebrei, eu decidi levar a sério esse negócio de sabedoria. E todos os dias eu batia na porta dela, orando: Senhor, me dá sabedoria, me mostra que livro ler, com que pessoas andar, Senhor, me dá conselhos, Senhor, me coloque em rodas de pessoas que me ensinem as coisas. E orando, e assistindo pregação, e estando em ambientes como esse, a sabedoria começou a entrar na minha vida. E aí, aquele mesmo jovem quebrado, agora montava negócio e prosperava. Uma família quase perdida, começou a ser reestruturada. Alguém que as pessoas só me suportavam, agora eu comecei a ser admirado. Deus muda a tua sorte quando a sabedoria te encontra no caminho. Deus revisa todo o teu futuro. Deus escreve os teus melhores dias quando Ele te vê batendo na porta da sabedoria. Tudo que você procura, honra, bens, riquezas, reconhecimento, a eternidade, as escolhas, as melhores decisões, tudo está na mão da sabedoria. Porque a gente está perdendo tempo com outras coisas. Eu não estou dizendo que você não pode fazer outras coisas, mas porque primeiro faz essas coisas e não primeiro busca a sabedoria? Porque primeiro não vai no mais importante. Não tem problema você ficar 1 hora no Netflix, mas você já passou 1 hora buscando sabedoria hoje? Não, então segura a Netflix hoje. Vai primeiro para o importante, depois as outras coisas. E se você começar a orar e Deus falar: eu vou te dar sabedoria através de tal coisa, lê esse livro, anda com tal pessoa, escuta essa pregação, faz isso, você vai fazer? Porque custa tempo. Sabedoria não se compra com dinheiro, é tempo. Orar custa tempo, é de graça financeiramente, mas custa tempo. Escutar sábios, porque quem escuta os sábios, sábio se torna, diz Provérbios. Escutar os sábios pode até ser gratuito, mas custa teu tempo. Eu quero te fazer uma pergunta. Para quem está em casa, para quem está na internet, para quem está nos assistindo aqui: você está a fim de trocar tempo por sabedoria? É um bom escambo para você? É uma boa troca?
Porque eu acho que você precisa começar a escrever quanto tempo você quer trocar por dia em troca do que vai resolver toda a sua vida a partir de hoje. Quanto tempo você quer trocar por dia em troca daquilo que vai solucionar teus problemas, vai melhorar tuas escolhas, vai ajustar tuas finanças, vai multiplicar teus recursos, vai atrair bens e riqueza, justiça, as amizades corretas, honra e tudo isso que a gente acabou de ler como promessa para quem for amigo da sabedoria. Sabe uma coisa interessante que a gente leu aqui, mas a gente lê, mas não medita? Porque o que é meditar? A gente tem problema, esse é o problema de ler a Bíblia. A gente tem problema com interpretação de texto, eu te provei isso no início dessa mensagem. E a gente tem um segundo problema: ler, mas não meditar. Ler é quando você passa o olho, meditar é quando você fecha o olho. Vou repetir. Ler, você abre o olho e passa o olho. Meditar, você tem que fechar o olho, porque meditar é imaginar. Aí no versículo 12, que eu te provei que esse era o capítulo da sabedoria, no versículo 12 do capítulo 8, diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência. Aqui, quem é inteligente tem que se fazer essa pergunta. Peraí, a sabedoria mora com quem? Você moraria com qualquer pessoa? Você dividiria apartamento com qualquer um? A gente, quando se trata da nossa casa, a gente é muito crítico. Até mesmo quem geralmente não é tão de selecionar, não é tão exigente, mas quando se trata da nossa casa, não é qualquer coisa, não é qualquer um. Porque a sabedoria, a mesma que estava com Deus quando ele firmava os montes, quando dava limite ao mar, foi morar com a prudência. Está escrito: eu, a sabedoria, habito, moro com a prudência. O que é a prudência? Prudência é calcular o impacto das suas decisões. Quantos de nós aqui já tomamos decisões sem primeiro calcular o impacto disso? Um amigo meu chegou esses dias para mim e falou assim: Tiago, eu estou pensando seriamente em me separar. E eu, diferente de um religioso comum, o que o religioso comum fala de primeira? Deus não quer isso. A Bíblia diz outra coisa. É bonito também, não deixa de ser verdade. Mas é que geralmente isso não é o que vai convencer a pessoa, não. Ela já está metida com tanta coisa quando está pensando em separar, que a abordagem mais inteligente é você fazê-lo calcular o impacto dessa decisão. Falei: tá bom, não quero saber os motivos não. A gente estava tomando um café. Eu falei: só vou te fazer pensar em 5 coisas. Número 1. Que dia é o aniversário da sua filha? Ele: é dia tal agora. Eu falei: nesse dia vai ser o dia mais triste da vida dela, que vai ser o primeiro dia que o pai não vai ser mais o marido da mãe dela. Ela vai começar a te ver diferente. Ela não vai mais te admirar como antes. É científico. É psicológico. A criança não entende. Aí, o rabo de saia que você está atrás, daqui a 2 meses você já enjoou de fazer a mesma coisa que você está fazendo há 20 anos com a sua esposa, sexo. E se não enjoou, pelo menos já não está mais no fogo de antes. Pode até não enjoar. E aí você vai começar a pensar: caramba, agora eu vou ter que aturar essa mulher aqui, com outras manias, me pedindo dinheiro, ganhando espaço na minha vida. E agora meus amigos não estão mais falando comigo, porque eu também era amigo da minha esposa. Eu dei só 5 motivos para ele calcular o impacto da decisão que ele ia tomar. Nenhum era bíblico. Todos era só do dia a dia. O cara desistiu de separar. Não dei nenhum motivo bíblico. Não li nenhum versículo para ele. Ele desistiu de separar. Hoje, esse cara se tornou uma pessoa relevante. De 1 ano para cá, ele se tornou uma pessoa muito relevante. Ganhou milhões de seguidores por causa de um trabalho que ele começou a fazer. Ele ficou muito rico. Ele era bem de vida, mas não era rico. Ele ficou muito rico. E até hoje, tudo que esse cara ganha, ele manda uma parte para mim, como se eu fosse sócio dele. A gente não tem nenhum contrato junto. Tudo que ele ganha, ele manda 20% para as obras que eu faço, sociais, pregação da palavra, terra prometida. E toda vez que ele manda, ele me escreve a mesma coisa: se você não tivesse entrado na minha vida, nada disso estaria acontecendo, porque foi minha esposa e meus filhos que me fizeram conquistar isso aqui. Foi a graça de Deus. Obrigado pela sua sabedoria. Ou seja, a sabedoria foi morar com a prudência
Porque prudência é algo que nos falta. E a sabedoria está doida para distribuir isso para a gente hoje. Antes de qualquer decisão, a sabedoria vai te ensinar a calcular o impacto disso. O que isso vai impactar, em quais áreas, quando, como, com quem vai impactar isso. Então eu tenho que pensar muita coisa. Ontem eu estive num programa de TV e Deus me deu uma oportunidade, porque quando eu estava no camarim me preparando para entrar, a pessoa falou assim: Tiago, já que você é um cara espiritualizado, você consegue dar uma palavra? Programa em rede nacional. Eu falei: dou. Na hora eu fiz uma oração: Senhor, eu preciso de sabedoria, porque eu tenho inteligência para falar. Eu já sei falar, eu estou acostumado a falar, não tem problema. O que eu estou te pedindo não é falar o que eu falo, é falar o que as pessoas precisam ouvir em casa, vai para o Brasil todo. Eu não consigo, eu preciso de sabedoria. Aí você fala: se você já não é sábio, não existe sabedoria suficiente. Todo dia é bater na porta, todo dia é implorar de novo, todo dia é clamar por ela, todo dia falar: eu preciso, me ajuda como falar, me ajuda a pensar melhor, me ajuda a decidir isso aqui, me ajuda a resolver esse problema. Eu preciso de sabedoria. O que é um gigante para você vira um anão quando você tem sabedoria. Você via como um problemão, com sabedoria você fala: poxa, não é isso tudo não. Claro, porque agora você tem entendimento para resolver e pratica o entendimento porque tem sabedoria. Antes você olhava para o negócio e falava: nossa, vai demorar uns 10 anos para eu prosperar. Com sabedoria em 6 meses está prosperando. Porque o que parecia difícil, as estratégias surgem naturalmente agora por causa da sabedoria. Você imagina, se ela ajudou Deus a construir o mundo, o que ela vai te ajudar a construir? Se ela deu os limites do mar para Deus, o que ela vai botar de limite na tua vida? Se as riquezas e os bens duráveis, a honra está na mão dela, imagina o que vai passar para a tua mão quando você apertar a mão dela. Fala: estou contigo, sabedoria. Vai passar para você o que está nela. Vai passar para as tuas mãos o que hoje só está com ela. Vai passar para a tua vida, para o teu coração, para a tua mente, tua família, teus negócios, tua vida sentimental, emocional, espiritual serão afetados pela sabedoria. E tudo que você colocar a mão vai dar certo, porque vai existir um favor divino sobre você. E nada do que você fizer será para vergonha, nada do que você fizer será para dar errado, porque o favor do Senhor que virá através da sabedoria vai te sustentar e te respaldar. Se você falar, vai acontecer, porque a sabedoria vai te respaldar. Se você colocar a mão, vai prosperar, porque a sabedoria vai te respaldar. Se você formar uma família, o inimigo não vai destruir, porque a sabedoria vai te respaldar. Ou seja, hoje é dia de trocar prioridades. Tiago, é que eu trabalho muito, ganha quanto? Porque eu acho que a sabedoria vai te pagar melhor. A sabedoria está me pagando muito bem, eu estou muito feliz. Por isso que eu busco todo dia. Tem gente que por causa de um emprego que não paga nem as contas direito, fala que não tem tempo para buscar sabedoria. Então fica desempregado um tempo. Então larga tudo e busca o que realmente vale. Só que eu sei que teu problema não é esse. Teu problema não é tempo, é prioridade. Corta a TV um pouco, corta um pouquinho os memes na internet. Corta um pouquinho o tempo de papo furado e foca em buscar o que vai mudar a tua vida para sempre. Vai mudar a tua vida, a vida dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos, porque o que vai começar com você vai perdurar para as tuas gerações. Eu profetizo que o que começar com você vai perdurar para as suas gerações. Eu estou aqui pregando hoje, mas quem começou isso foi meu avô, que era do mundo, se prostituía, bebia, fazia, acontecia, até um dia ter uma experiência com Deus. Casou com a minha avó, teve 7 filhos, criou os 7 filhos no caminho do Senhor. Um desses 7 filhos era o meu pai, criou 3 filhos no caminho do Senhor. Um desses 3 filhos sou eu. E hoje eu estou criando mais 4 filhos no caminho do Senhor. Ou seja, começou com meu avô, bêbado, perdido,
E hoje já chegou até mim. Terceira geração já está passando para a quarta. O que está começando com você não vai morrer em você, vai perdurar para as suas gerações. A sabedoria passa para as gerações. Você vai ensinar teus filhos o caminho da sabedoria. Ela vai prosperar você e prosperar tuas gerações. Ela vai proteger você e proteger tuas gerações. Você e tua casa vão servir ao Senhor. E tudo será diferente a partir de hoje. Quem crê nisso fica de pé, vamos orar. Eu creio, eu acredito. Mas eu acredito mesmo que a sabedoria vai te encontrar, que você vai bater nas suas portas, que você vai vigiar em alerta máximo. E o que está nela vai passar para você. Decisões assertivas, riqueza e honra, sabedoria, entendimento, conhecimento, justiça, caminhos de retidão, as melhores amizades, solução de problemas. Isso vai passar para você. Nós declaramos em nome de Jesus um novo tempo, onde a sabedoria será uma prioridade na nossa caminhada, onde a sabedoria fará diferença na nossa caminhada. Nenhum mal vai encontrar brecha para entrar na nossa vida, porque a sabedoria oferece proteção, diz a palavra. A sabedoria vai te auxiliar nas decisões, nas escolhas. Nunca mais você vai ficar perdida no caminho. Deus vai te dar direção. Você vai saber o que fazer assim que acordar. Você vai saber o que fazer e para onde ir, porque a sabedoria vai